Guerras Napoleônicas. A forja da Europa moderna e o nascimento de uma era. 1. A ascensão de um jovem oficial nos tumultos da Revolução Francesa, a instabilidade política que dominava a França em 1793 criou um ambiente no qual as antigas hierarquias militares começaram a perder espaço diante da urgência de competência técnica no campo de batalha. A jovem república enfrentava revoltas internas e a ameaça constante das potências europeias, e nesse cenário, a cidade portuária de Toulon tornou-se um ponto crítico ao abrir seus portões para a frota britânica comandada pelo almirante Hood. Foi nesse momento de crise que um jovem capitão de artilharia nascido na Córcega, chamado Napoleão Bonaparte, recebeu a oportunidade de demonstrar sua capacidade estratégica. Ele percebeu rapidamente que o controle das colinas ao redor do porto seria decisivo para determinar o destino da frota inimiga ancorada ali. O plano elaborado por Napoleão concentrou-se na captura do forte Leguillet, cuja posição permitia que a artilharia francesa dominasse o porto e obrigasse os navios britânicos e espanhóis a abandonar a cidade. Embora generais mais antigos inicialmente resistissem à proposta, a insistência do jovem oficial e sua confiança nos cálculos balísticos acabaram prevalecendo. As baterias foram posicionadas conforme suas indicações e, durante os ataques noturnos, Napoleão manteve presença constante na linha de frente. Chegou a ser ferido por uma baioneta enquanto coordenava o avanço das tropas sob intenso fogo inimigo. Quando o forte caiu e a frota aliada se retirou, ficou evidente que sua análise teórica havia se confirmado na prática. A vitória em Toulon representou muito mais do que um sucesso militar isolado. Ela projetou o nome de Napoleão nos círculos de poder em Paris, onde os líderes revolucionários buscavam oficiais talentosos e leais. O reconhecimento veio rapidamente na forma de uma promoção a general de brigada quando ele tinha apenas 24 anos. Esse episódio simbolizou uma transformação profunda no sistema militar francês. A competência técnica e a capacidade intelectual começaram a substituir o privilégio aristocrático como critério para a ascensão. O jovem general passou então a chamar a atenção de figuras influentes do governo revolucionário, consolidando sua posição no cenário político e militar. A organização das baterias em Toulon revelou um padrão que se tornaria característico das campanhas napoleônicas. Em vez de dispersar forças defensivas, Napoleão concentrava fogo de artilharia em pontos decisivos do campo de batalha. Ele dedicava longas horas ao estudo do terreno e ao cálculo de trajetórias, demonstrando uma capacidade de trabalho que impressionava superiores e exauria subordinados. Quando os britânicos abandonaram o porto, a cidade ficou nas mãos das forças republicanas, que iniciaram represálias contra colaboradores locais. Enquanto isso, Napoleão já pensava nos próximos passos de sua carreira. O impacto psicológico da retomada de Toulon foi profundo. A França revolucionária, cercada por inimigos e abalada por traições internas, encontrou na vitória um sinal de esperança. Para Napoleão, o episódio confirmou sua convicção de que a artilharia seria a arma decisiva nas guerras modernas. Ele percebeu que os conflitos estavam deixando para trás o modelo cavalheiresco do passado e caminhando para uma forma mais técnica e administrativa de combate, na qual a organização e o posicionamento estratégico poderiam decidir o destino de cidades inteiras. Os registros da época indicam que a energia demonstrada por Napoleão durante o cerco impressionou até mesmo os representantes enviados pelo governo para supervisionar os oficiais. Ele organizou suprimentos, improvisou oficinas para a fundição de canhões e transformou recursos escassos em um sistema de ataque coordenado. Toulon tornou-se um verdadeiro laboratório, onde o futuro imperador testou princípios que mais tarde aplicaria em campanhas muito maiores. Observando os navios inimigos em chamas no porto, Napoleão também compreendeu que o domínio naval britânico representaria o principal obstáculo para qualquer ambição de hegemonia francesa. Essa percepção influenciaria decisões estratégicas futuras, como a campanha no Egito e a criação do bloqueio continental.
Quando o cerco terminou, em dezembro de 1793, a cidade estava devastada, mas a carreira de Napoleão havia sido definitivamente lançada. Nos anos seguintes, sua ascensão continuaria durante a campanha da Itália iniciada em 1796. Ao assumir o comando do exército da Itália, ele encontrou tropas desmoralizadas e mal equipadas. Com discursos enérgicos e promessas de glória, conseguiu transformar aquele grupo heterogêneo em uma força agressiva e móvel. Sua estratégia baseava-se em derrotar separadamente os exércitos austríacos e piemonteses antes que pudessem unir forças. A Batalha de Lodi tornou-se um momento decisivo para consolidar sua autoridade sobre os soldados. Napoleão liderou pessoalmente o avanço sobre uma ponte sob fogo inimigo, gesto que inspirou as tropas e lhe rendeu o apelido de Pequeno Cabo. A velocidade de suas marchas surpreendeu os comandantes austríacos, que operavam sob doutrinas mais lentas e burocráticas. O cerco de Mantua foi o ponto central da campanha. Para libertar a fortaleza sitiada, os austríacos enviaram sucessivas forças de socorro, mas Napoleão conseguiu interceptá-las antes que se reunissem. As vitórias em Arcole e Rivoli demonstraram sua capacidade de usar mobilidade e conhecimento do terreno para superar inimigos numericamente superiores. A queda de Mantua abriu caminho para uma ofensiva em direção ao coração da Áustria. Além das conquistas militares, a campanha italiana revelou suas habilidades políticas. Napoleão reorganizou diversos territórios italianos em repúblicas aliadas à França e negociou diretamente com potências europeias. Também enviou enormes quantidades de obras de arte e riquezas para Paris, fortalecendo o prestígio do regime revolucionário. Ao retornar à França, já era considerado o general mais famoso do país. Essa fama e esse prestígio prepararam o cenário para o golpe de 18 de Brumário em 1799. A França enfrentava uma crise política profunda sobre o diretório, marcado por corrupção e ineficiência. Diversos conspiradores procuravam um líder militar capaz de restaurar a ordem, e Napoleão parecia a escolha ideal. Nos dias 9 e 10 de novembro de 1799, os conselhos legislativos foram transferidos para Saint-Cloud sob proteção militar. Quando a tensão atingiu o ápice e alguns deputados resistiram à manobra, tropas leais a Napoleão dispersaram a Assembleia. O diretório foi dissolvido e um novo governo, chamado Consulado, foi criado. Embora o sistema previsse 3 cônsules, o poder real concentrou-se rapidamente nas mãos de Napoleão como primeiro cônsul. Ele iniciou uma série de reformas profundas, reorganizou as finanças, criou o Banco da França, estabilizou a moeda e iniciou reformas administrativas e jurídicas. O Código Civil, promulgado em 1804, unificou as leis francesas e consolidou princípios como igualdade perante a lei e proteção à propriedade privada. Ao mesmo tempo, Napoleão buscou pacificar o país. A concordata com a Igreja Católica em 1801 restabeleceu relações entre Estado e religião, reduzindo tensões internas. Essas medidas ajudaram a estabilizar a França após anos de revolução e violência na Europa. Com o poder cada vez mais concentrado em suas mãos, o consulado evoluiu gradualmente para uma forma de governo pessoal. Em 1802, Napoleão tornou-se cônsul vitalício, e pouco depois, a transição para o Império seria formalizada. O jovem oficial que havia demonstrado talento em Toulon, agora controlava o destino político da França, preparando o país para uma nova fase de expansão e conflito na Europa. O sol de Austerlitz brilha sobre a nova ordem europeia. A transformação do consulado em império, em 1804, representou muito mais do que uma simples mudança de título para Napoleão Bonaparte. O objetivo era consolidar a estabilidade política da França e garantir que o poder conquistado após a Revolução não fosse revertido por uma restauração monárquica. Napoleão compreendia que, para ser reconhecido pelas cortes europeias, precisava adotar símbolos tradicionais de legitimidade, mas sem abandonar a base popular que sustentava sua autoridade.
A cerimônia de coroação ocorreu em 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Em um gesto cuidadosamente calculado, Napoleão retirou a coroa das mãos do Papa Pio VII e colocou-a sobre a própria cabeça. O gesto simbolizava que sua autoridade não vinha da Igreja, nem da tradição divina das monarquias, mas de seu próprio mérito e da vontade política da nação francesa. Com a criação do Império, Napoleão reorganizou a elite política e militar. Ele concedeu títulos a seus generais mais leais, transformando-os em marechais e nobres do novo regime. Diferentemente da antiga aristocracia de nascimento, essa nova nobreza era baseada no serviço ao Estado e no mérito militar. O destino da elite imperial passou a depender diretamente do sucesso das campanhas napoleônicas. A coroação alarmou as potências europeias. A Grã-Bretanha, temendo a consolidação de uma hegemonia francesa no continente, formou a chamada Terceira Coalizão junto com Áustria e a Rússia. Em resposta, Napoleão mobilizou a Grande Armée, um enorme exército organizado com disciplina e eficiência inéditas. Suas tropas estavam inicialmente concentradas na costa do Canal da Mancha, preparadas para uma possível invasão da Inglaterra. A organização da Grande Armée representava uma inovação militar importante. Napoleão dividiu seu exército em corpos autônomos, capazes de marchar separadamente e se reunir rapidamente em combate. Esse sistema permitia movimentos extremamente rápidos e dificultava a reação dos inimigos, que ainda operavam segundo modelos militares mais rígidos e lentos. O conflito começou em 1805, quando tropas austríacas invadiram a Baviera, esperando enfrentar os franceses apenas meses depois. Napoleão respondeu com uma manobra surpreendente. Transferiu seu exército da costa do Canal da Mancha para o centro da Alemanha em poucas semanas. Essa velocidade estratégica pegou os aliados completamente desprevenidos. A chamada Manobra de Ulm resultou em uma vitória impressionante. As forças francesas cercaram o exército austríaco comandado pelo general Mack antes que ele pudesse escapar ou receber reforços. Sem conseguir romper o cerco, milhares de soldados austríacos se renderam. A campanha demonstrou que Napoleão podia vencer guerras inteiras por meio de manobras estratégicas, evitando batalhas sangrentas quando possível. Enquanto celebrava a vitória em terra, Napoleão recebeu notícias de uma grave derrota naval. Na Batalha de Trafalgar, a frota britânica comandada pelo almirante Nelson destruiu a frota franco-espanhola, garantindo à Grã-Bretanha o controle definitivo dos mares. Essa derrota tornava impossível qualquer invasão da Inglaterra, mas Napoleão decidiu concentrar seus esforços na dominação continental. Após Ulm, o imperador francês avançou rapidamente em direção a Viena. A capital austríaca foi ocupada sem grande resistência, mas o conflito ainda não estava decidido. Tropas russas lideradas pelo czar Alexandre I aproximavam-se para apoiar os austríacos, criando uma força combinada numericamente superior. Napoleão, então, preparou uma armadilha estratégica perto da vila de Austerlitz, na Morávia. Ele fingiu fraqueza e deixou seu flanco direito aparentemente vulnerável, incentivando os aliados a atacar aquela posição. Enquanto os exércitos inimigos concentravam forças nesse setor, o centro de sua linha defensiva nas colinas de Pratzen ficou enfraquecido. Na manhã de 2 de dezembro de 1805, sob uma neblina densa, Napoleão lançou suas tropas contra o centro aliado. O ataque rompeu a linha inimiga e dividiu o exército austro-russo em duas partes. A Batalha de Austerlitz tornou-se uma das vitórias mais famosas da história militar, frequentemente chamada de a Batalha dos Três Imperadores. A derrota da coalizão foi devastadora. Tropas austríacas e russas recuaram em desordem pelas planícies congeladas, deixando milhares de mortos e prisioneiros. A vitória confirmou a reputação de Napoleão como um dos maiores comandantes militares de sua época. Poucas semanas depois, a Áustria pediu paz. O Tratado de Presburgo impôs condições severas, a perda de territórios importantes e o pagamento de grandes indenizações. O equilíbrio político da Europa Central foi profundamente alterado. Napoleão aproveitou a vitória para reorganizar o mapa político da região.
Em 1806, ele criou a Confederação do Reno, uma aliança de estados alemães sob proteção francesa. Esse novo sistema político enfraqueceu definitivamente o antigo Sacro Império Romano-Germânico, que havia existido por quase 1000 anos. A reorganização territorial também trouxe reformas administrativas e jurídicas inspiradas no modelo francês, incluindo a introdução do Código Civil em vários territórios. Dessa forma, a influência da França se expandiu não apenas militarmente, mas também institucionalmente. Embora a Rússia tenha sido derrotada em Austerlitz, o czar Alexandre retirou-se para reorganizar suas forças. A Prússia, por sua vez, observava com crescente preocupação a expansão francesa na Alemanha. O sistema de equilíbrio europeu criado após a Paz de Westfália começava a ruir diante do poder de Napoleão. A vitória em Austerlitz consolidou o mito da invencibilidade napoleônica. A França tornou-se a potência dominante da Europa continental, e o imperador controlava uma vasta rede de estados aliados ou dependentes. No entanto, a paz obtida após Presburgo seria apenas temporária. Novas coalizões se formariam nos anos seguintes, alimentadas pela persistência britânica e pelo medo das monarquias europeias diante do crescente poder de Napoleão. Assim, Austerlitz marcou o auge inicial do Império Napoleônico. O sol que brilhou sobre o campo de batalha naquele dia tornou-se um símbolo de sua genialidade militar e da nova ordem política que estava emergindo na Europa. 3. O domínio continental e a busca pela hegemonia total. A neutralidade da Prússia terminou em 1806, quando o rei Frederico Guilherme III, pressionado pela nobreza militar e pela rainha Luísa, decidiu enfrentar a expansão francesa na Alemanha. O exército prussiano ainda vivia da reputação conquistada nos tempos de Frederico o Grande e acreditava que sua disciplina rígida e suas táticas lineares bastariam para deter as colunas móveis de Napoleão. O imperador francês reagiu com a rapidez que já lhe era característica, avançando sobre a Saxônia e buscando destruir o inimigo antes que os russos pudessem entrar de novo no conflito. Em outubro, as batalhas de Jena e Auerstedt produziram o colapso quase instantâneo do poder militar prussiano, num choque que impressionou toda a Europa. A queda de Berlim ocorreu poucos dias depois. Napoleão entrou triunfante na capital, enquanto a corte prussiana fugia para o leste sob proteção russa. A facilidade com que a Grande Armée desmontou uma das máquinas militares mais respeitadas do continente mostrou que o modelo francês de organização, mobilidade e comando estava muito à frente das velhas estruturas conservadoras. Fortalezas que deveriam resistir por semanas ou meses renderam-se diante de pequenos destacamentos franceses, sinal claro da desmoralização de um Estado que até então parecia sólido. A Prússia foi ocupada, mutilada territorialmente e transformada em fonte de recursos para o Império. Essa derrota serviu como advertência para qualquer potência que desejasse enfrentar Napoleão em batalha convencional. Ao mesmo tempo, a presença francesa nos territórios alemães acelerou reformas sociais e administrativas, abolindo estruturas feudais e introduzindo noções de igualdade civil que, ironicamente, ajudariam a alimentar o futuro nacionalismo germânico. Mas a campanha não terminava ali. O czar Alexandre I ainda dispunha de exércitos intactos, e o conflito se deslocou para as planícies da Polônia, onde o clima, a lama e a resistência russa tornariam a guerra muito mais difícil. Depois dos combates sangrentos e indecisos de Eylau e da vitória decisiva em Friedland em 1807, Alexandre reconheceu que continuar a guerra significaria expor o Império Russo a riscos crescentes. O encontro entre os dois soberanos em Tilsit, sobre uma balsa armada no rio Neman, tornou-se uma das cenas mais célebres da diplomacia europeia. Napoleão e o czar negociaram o destino do continente como se dividissem o mundo entre si. A França dominaria o Ocidente, a Rússia teria liberdade de ação no leste e no espaço otomano. A Prússia só sobreviveu graças à insistência de Alexandre, mas perdeu vastos territórios, dos quais surgiram o Grão-Ducado de Varsóvia e o Reino de Westfália.
Tilsit marcou o ponto mais alto do poder diplomático de Napoleão. Um antigo inimigo transformava-se em aliado formal e parecia que o continente finalmente se curvava à nova ordem imperial. O acordo incluía a adesão russa ao bloqueio continental contra a Grã-Bretanha, fechando os portos do Báltico ao comércio inglês. Para muitos observadores, a paz definitiva parecia enfim possível, sustentada pela cooperação entre os dois homens mais poderosos da Europa. Napoleão atingia o auge de sua influência, convencido de que poderia reorganizar o mundo por meio de alianças dinásticas, submissão militar e centralização política em torno de Paris. Entretanto, o próprio tratado continha elementos de futura ruptura. A recriação de uma entidade polonesa sob proteção francesa despertou esperanças nacionalistas na Polônia, mas gerou profunda desconfiança em São Petersburgo. A Rússia via com preocupação qualquer fortalecimento polonês em suas fronteiras. Assim, a grandiosidade de Tilsit escondia fragilidades. A hegemonia napoleônica dependia diretamente da colaboração russa, e essa colaboração tinha limites. Impedido de invadir as ilhas britânicas após Trafalgar, Napoleão decidiu atacar a fonte da força inglesa pela via econômica. O sistema continental, estabelecido pelos decretos de Berlim e Milão, proibia o comércio e qualquer contato com a Grã-Bretanha por parte dos países submetidos ou aliados da França. A intenção era estrangular a economia britânica e forçar Londres à paz. O continente deveria funcionar como uma fortaleza fechada, substituindo produtos ingleses por produção interna e reorganizando o consumo europeu segundo os interesses de Paris. A ideia era grandiosa, mas sua aplicação revelou dificuldades imensas. O bloqueio exigia vigilância constante, controle alfandegário rigoroso e repressão ao contrabando em milhares de quilômetros de costa. Em quase toda parte, o comércio ilegal floresceu. Populações acostumadas a produtos britânicos e ao intercâmbio marítimo passaram a ver a política francesa como um peso intolerável. A ideia era grandiosa, mas sua aplicação revelou dificuldades imensas. O bloqueio exigia vigilância constante, controle alfandegário rigoroso e repressão ao contrabando em milhares de quilômetros de costa. Em quase toda parte, o comércio ilegal floresceu. Populações acostumadas a produtos britânicos e ao intercâmbio marítimo passaram a ver a política francesa como um peso intolerável. Para fechar brechas no sistema, Napoleão foi levado a anexar e ocupar territórios cada vez mais distantes, ampliando ainda mais o alcance e o custo de seu império. Ao mesmo tempo, a própria economia francesa sofria com a escassez de matérias-primas e com o fechamento de mercados ligados à navegação inglesa. O sistema continental tornou-se, assim, o eixo da política externa napoleônica e também uma de suas maiores armadilhas. A pressão sobre aliados e países neutros desgastou as relações construídas após Tilsit, especialmente com a Rússia, cuja economia dependia da exportação de madeira, cereais e outros produtos para os britânicos. A resposta inglesa, por sua vez, agravou ainda mais o caos comercial. Ao tentar derrotar uma potência marítima pelo domínio da terra, Napoleão lançou a Europa numa guerra econômica de enorme escala, mas acabou alienando burguesias nacionais, comerciantes e governos que deveriam sustentar sua hegemonia. O Império Napoleônico alcançava então sua máxima extensão, mas sua estabilidade tornava-se cada vez mais frágil. A vitória militar sobre a Prússia, o prestígio diplomático de Tilsit e a ambição do bloqueio continental davam a impressão de uma supremacia total. No entanto, essa supremacia exigia uma obediência constante de povos, estados e elites que nem sempre aceitavam os custos de servir ao projeto francês. A partir desse momento, o domínio continental começava a revelar as contradições internas que mais tarde conduziriam à crise geral do Império. 4. O despertar do nacionalismo e as feridas abertas na Península. A intervenção de Napoleão na Península Ibérica em 1808 nasceu da necessidade de fechar os portos portugueses ao comércio britânico e da convicção de que a monarquia espanhola era fraca demais para cumprir com eficiência as exigências do sistema continental.
Aproveitando-se das disputas entre Carlos IV e Fernando VII, Napoleão atraiu a família real espanhola para Baiona e forçou ambos a abdicar em favor de seu irmão, José Bonaparte. O que parecia, aos olhos do imperador, uma simples reorganização dinástica, transformou-se numa explosão de revolta popular. Em Madrid, no dia 2 de maio, teve início uma insurreição que rapidamente se espalhou por toda a Espanha. Para muitos espanhóis, a imposição de um rei estrangeiro era uma afronta direta à religião, à honra e à identidade nacional. A resistência não se baseou inicialmente nos exércitos regulares, logo derrotados pelas colunas francesas, mas numa mobilização popular ampla, formada por camponeses, clérigos, artesãos e habitantes comuns. Pela primeira vez, o exército napoleônico enfrentava em grande escala um inimigo que recusava as regras tradicionais da guerra e enxergava o conflito como uma luta sagrada contra a dominação estrangeira. A rendição francesa em Bailén, onde um corpo de exército foi vencido por forças espanholas, teve enorme impacto moral. O mito da invencibilidade da Grande Armée sofreu ali um primeiro abalo sério. Napoleão foi obrigado a intervir pessoalmente com veteranos de elite para retomar Madrid, mas mesmo assim, o controle francês permaneceu instável, incompleto e sempre ameaçado. A Espanha transformou-se numa ferida aberta no coração do sistema imperial. O território exigia a manutenção de grandes contingentes, consumia recursos financeiros e humanos e produzia poucos resultados decisivos. As tropas de ocupação viviam cercadas por hostilidade constante. Cada estrada podia esconder uma emboscada, cada aldeia podia servir de refúgio à resistência. Napoleão subestimou a força do sentimento religioso e nacional do povo espanhol, acreditando que promessas de modernização e reformas administrativas bastariam para atrair apoio. Em vez disso, a intervenção abriu uma nova fase das guerras napoleônicas, marcada não apenas por disputas entre estados, mas por conflitos ideológicos e identitários cada vez mais violentos. Foi nesse contexto que se consagrou o termo guerrilha, usado para descrever a pequena guerra travada por grupos locais contra as linhas de suprimento, os mensageiros e os destacamentos isolados das tropas imperiais. Os guerrilheiros conheciam o terreno, moviam-se rapidamente e evitavam confrontos em campo aberto. Para os franceses, o efeito era devastador. O soldado já não combatia apenas exércitos, mas uma população inteira potencialmente hostil. A sensação de insegurança permanente corroía o moral e dificultava qualquer administração estável do território. O custo dessa ocupação foi enorme. Muitos soldados franceses não morreram em grandes batalhas, mas de exaustão, doenças, fome e ataques repentinos em estradas secundárias. As represálias ordenadas por comandantes imperiais contra vilas suspeitas de colaborar com a resistência apenas aprofundavam o ódio popular e ampliavam o número de combatentes. José Bonaparte, colocado no trono espanhol, jamais exerceu autoridade real fora do alcance das baionetas francesas. Seu poder era formal, frágil e profundamente rejeitado. A Espanha passou a ser vista como a úlcera de Napoleão, um conflito sem solução rápida que drenava as forças do império. Essa guerra prolongada produziu efeitos estratégicos amplos. A necessidade de manter tropas numerosas na península impediu Napoleão de concentrar toda a sua força em outros teatros de operação. Quando a Áustria voltou a desafiar a França em 1809, parte importante da energia imperial continuava presa no labirinto espanhol. A experiência mostrou que mesmo um exército moderno, disciplinado e vitorioso, podia ser desgastado por uma resistência popular descentralizada, desde que essa resistência possuísse motivação, apoio local e continuidade. O exemplo espanhol teria grande influência sobre outros povos europeus, contribuindo para o surgimento de novas formas de nacionalismo político e militar. A Grã-Bretanha percebeu rapidamente a oportunidade oferecida pela insurreição ibérica. Incapaz de derrotar Napoleão diretamente no continente por muitos anos, encontrou na península um campo ideal para abrir uma frente terrestre permanente. Tropas britânicas desembarcaram em Portugal sob o comando de Arthur Wellesley, futuro Duque de Wellington.
Diferentemente dos generais franceses, Wellington adotou uma estratégia cautelosa, baseada na defesa, na logística marítima e no uso inteligente do terreno. Ele compreendeu que não precisava destruir Napoleão num único choque decisivo. Bastava resistir, desgastar e empurrar lentamente o inimigo para trás. As linhas de Torres Vedras, construídas para proteger Lisboa, garantiram uma posição praticamente inexpugnável, onde os britânicos podiam se reabastecer pelo mar e obrigar os franceses a operarem em território hostil e sem suprimentos adequados. A cooperação entre o exército britânico e as forças portuguesas e espanholas criou uma pressão constante sobre os ocupantes. Wellington evitava riscos desnecessários e preferia forçar os marechais franceses a atacar em condições desfavoráveis, onde a infantaria britânica e sua disciplina de fogo podiam produzir efeito máximo. Ano após ano, as forças aliadas recuperaram espaço na península. Cidades estratégicas foram retomadas e os franceses foram sendo empurrados na direção dos Pirineus. A Frente Ibérica tornou-se o único lugar da Europa onde tropas britânicas enfrentavam o exército napoleônico de modo direto, contínuo e com sucesso crescente. Isso teve enorme importância política e psicológica. Demonstrou que o domínio francês podia ser resistido, desgastado e finalmente revertido. O desfecho ocorreu em 1813, na Batalha de Vitória, quando o exército de José Bonaparte foi derrotado de forma decisiva pelas forças de Wellington. A vitória aliada pôs fim ao domínio francês sobre a Espanha e abriu caminho para a invasão do sul da França. Ao mesmo tempo, no leste, o Império já sofria os efeitos do desastre russo. O que Napoleão considerara inicialmente um problema secundário revelou-se um dos fatores centrais da ruína imperial. A guerra na península mostrou os limites do poder napoleônico. Ela revelou que conquistas militares rápidas não bastavam para garantir obediência duradoura, sobretudo quando a ocupação atingia tradições, identidades e crenças profundas. Mostrou também que o nacionalismo, ainda em formação, podia tornar-se uma força de resistência poderosa. A Espanha não apenas feriu militarmente o Império, ajudou a destruir o prestígio de sua invencibilidade e ofereceu aos inimigos de Napoleão um modelo prático de desgaste prolongado. A partir dali, a hegemonia francesa continuaria imensa, mas já não pareceria indestrutível. 5. A marcha para o Oriente e o frio cortante da estepe russa. As tensões entre França e Rússia alcançaram o ponto de ruptura em 1812, quando o czar Alexandre I passou a ignorar abertamente as exigências do sistema continental para preservar a economia de seu império. A partir dali, a hegemonia francesa continuaria imensa, mas já não pareceria indestrutível. Napoleão respondeu organizando a maior força militar já reunida até então na história europeia, com mais de 600 mil homens vindos de quase todas as nações submetidas à influência francesa. A grande armée que atravessou o rio Neman em junho era um vasto mosaico de povos e idiomas, reunindo poloneses, italianos, alemães, holandeses e franceses sob o projeto de uma campanha que deveria ser rápida, decisiva e gloriosa. O objetivo do imperador era derrotar os exércitos russos perto da fronteira e obrigar o czar a aceitar novos termos de submissão antes do fim do verão. Entretanto, os russos recusaram o tipo de batalha que Napoleão desejava. Sob a direção de comandantes como Barclay de Tolly, a estratégia baseava-se na retirada contínua e na destruição de recursos, evitando o confronto direto e arrastando o invasor cada vez mais para o interior. À medida que as tropas francesas avançavam pelas grandes planícies do leste, as linhas de suprimento se alongavam de forma insustentável por centenas de quilômetros. O calor do verão russo, a escassez de água potável e as doenças começaram a destruir as fileiras da Grande Armée antes mesmo do primeiro grande combate. Imperador via seu exército se desgastar diariamente pela exaustão, pelas deserções e pela fome, enquanto os russos seguiam recuando em direção a Moscou. O primeiro grande choque de proporções monumentais ocorreu em Borodino,
em setembro de 1812, nas proximidades da antiga capital russa. A batalha foi uma das mais sangrentas de toda a era napoleônica. Durante um dia inteiro, os dois exércitos se enfrentaram em bombardeios, assaltos de infantaria e ataques frontais devastadores. Ao final, Napoleão conquistou o campo, mas não destruiu o exército inimigo. Kutuzov retirou-se em relativa ordem, preservando a capacidade russa de continuar a guerra. Assim, a vitória francesa foi apenas parcial e profundamente amarga. Ela abriu o caminho para Moscou, mas deixou o imperador diante de uma cidade vazia, com tropas esgotadas e escassas provisões. Alexandre recusava qualquer negociação, convicto de que o tempo, a distância e o clima lutariam a seu favor. A entrada de Napoleão em Moscou deveria representar o momento supremo de sua campanha, mas rapidamente se transformou em armadilha. Pouco depois da ocupação, incêndios começaram a consumir amplas partes da cidade. Os estoques de víveres e os depósitos de suprimentos foram destruídos, e as construções de madeira transformaram Moscou num imenso mar de fogo. O que parecia uma conquista final revelou-se um espaço vazio, incapaz de oferecer abrigo, alimento ou qualquer vantagem política real. Napoleão instalou-se no Kremlin e permaneceu ali por semanas, esperando inutilmente que o czar pedisse paz. Essa hesitação, rara em sua trajetória, seria um dos erros mais custosos de sua vida. Enquanto isso, a disciplina das tropas se deteriorava. Em vez de se prepararem adequadamente para o inverno, muitos soldados se dedicavam ao saque de objetos de valor e bens de luxo, negligenciando roupas, mantimentos e recursos essenciais para a sobrevivência. A permanência em Moscou tornou-se politicamente estéril e militarmente perigosa. As comunicações com o Oeste eram ameaçadas por cossacos e guerrilheiros russos, e o exército permanecia isolado em território hostil. Quando Napoleão finalmente decidiu recuar, já em outubro, o atraso tornaria a retirada catastrófica. Sobre um céu carregado e o avanço precoce do frio, a Grande Armée iniciou o retorno ao oeste, carregando despojos inúteis e perdendo rapidamente a pouca coesão que ainda mantinha. A marcha de volta foi um processo de dissolução. A falta de cavalos obrigou os franceses a abandonar canhões, carros de suprimento e feridos ao longo do caminho. A marcha de volta foi um processo de dissolução. A falta de cavalos obrigou os franceses a abandonar canhões, carros de suprimento e feridos ao longo do caminho. A marcha de volta foi um processo de dissolução. A falta de cavalos obrigou os franceses a abandonar canhões, carros de suprimento e feridos ao longo do caminho. A cavalaria leve russa pressionava continuamente os flancos e a retaguarda, impedindo desvios para a busca de alimento nas aldeias que muitas vezes já haviam sido queimadas. O exército deixou de agir como força organizada e passou a se comportar como uma massa desesperada tentando sobreviver ao frio, à fome e aos ataques constantes. O espaço imenso da Rússia, que Napoleão pretendia dominar, transformou-se no túmulo de uma geração inteira de europeus arrastados por uma ambição que ignorou os limites da geografia. Em novembro, o inverno russo atingiu sua forma mais cruel. As temperaturas despencaram e milhares de soldados sem calçados adequados, sem mantos e sem abrigo congelavam todas as noites. As fogueiras mal conseguiam aquecer os corpos debilitados e o exército passou a viver em estado de horror contínuo. O momento mais dramático da retirada ocorreu na travessia do rio Berezina. Sob fogo inimigo e mergulhados em águas gélidas, engenheiros franceses improvisaram pontes para permitir a passagem dos restos do exército. A operação salvou parte da força, mas custou a vida de milhares de homens, civis e seguidores do exército, esmagados pelo pânico, afogados ou abandonados quando as pontes foram destruídas para deter os perseguidores russos. Quando os sobreviventes chegaram à Polônia em dezembro, restava apenas uma sombra do exército que cruzara o Neman poucos meses antes. Dos mais de 500 mil de homens que haviam iniciado a campanha, apenas uma fração conseguia ainda portar armas.
Napoleão deixou os restos da Grande Armée para retornar rapidamente a Paris, onde precisava conter rumores de sua morte e reorganizar a defesa do Império. Quando os sobreviventes chegaram à Polônia em dezembro, restava apenas uma sombra do exército que cruzara o Neman poucos meses antes. O desastre russo destruiu o mito de invencibilidade que sustentava sua autoridade militar. A Prússia e a Áustria passaram a reconsiderar suas posições, percebendo que a dominação francesa podia finalmente ser desafiada. O impacto da campanha foi devastador em todos os níveis. A França perdeu não apenas soldados, mas também cavalos, artilharia, oficiais experientes e grande parte do núcleo veterano que dava força ao exército imperial. A derrota de 1812 não foi somente um revés militar, marcou o início do colapso estrutural de um sistema que dependia do movimento contínuo, da expansão permanente e da vitória constante para preservar sua legitimidade. Alexandre I emergiu como um novo símbolo da resistência europeia, assumindo um papel que antes parecia pertencer a Napoleão. O frio, o espaço e a resistência russa haviam provado que até mesmo o maior gênio militar de sua época podia ser vencido por forças que escapavam ao seu cálculo. 6. A queda do gigante e a união das nações oprimidas. No início de 1813, a derrota na Rússia encorajou a formação de uma nova coalizão. Prússia, Rússia e Suécia uniram-se contra Napoleão, enquanto a Áustria inicialmente manteve-se em posição de observadora armada, aguardando a evolução dos acontecimentos. Apesar da catástrofe recente, o imperador demonstrou notável energia ao organizar um novo exército, composto em grande parte por jovens recrutas conhecidos como Maria Luísa. Seu objetivo era restabelecer o controle sobre a Alemanha e impedir que o colapso militar de 1812 arrastasse todo o império consigo. Ele ainda venceu em Lutzen e Bautzen, mas essas vitórias não tiveram o efeito decisivo de outros tempos. A falta de cavalaria, perdida na campanha russa, impedia perseguições eficazes e impossibilitava a destruição completa dos exércitos inimigos. O armistício do verão ofereceu uma breve pausa, durante a qual Metternich tentou negociar uma paz que limitasse os danos para todos os lados. Napoleão, porém, recusou os termos propostos, e a Áustria entrou oficialmente na guerra contra a França. O conflito alcançou seu ponto culminante em Leipzig, em outubro de 1813, na célebre Batalha das Nações. Ali se reuniram tropas de quase toda a Europa em um confronto gigantesco, que decidiu o destino do sistema napoleônico na Alemanha. Durante 3 dias, centenas de milhares de soldados combateram numa luta brutal. A deserção das tropas saxãs em pleno campo de batalha e a destruição prematura de uma ponte sobre o rio Elster agravaram o caos da retirada francesa. Leipzig representou o colapso definitivo da presença imperial na Alemanha e o fim da Confederação do Reno. Depois dessa derrota, a coalizão avançou de forma sistemática. O cerco à França tornou-se não apenas militar, mas também moral, político e econômico. As potências vencedoras buscavam restaurar um equilíbrio europeu que impedisse qualquer nova hegemonia continental. Enquanto isso, dentro da própria França, aumentavam as dúvidas sobre a viabilidade de continuar a guerra. O país estava exausto após décadas de mobilização contínua, e o prestígio do imperador começava a ceder diante da realidade dos fracassos acumulados. Em 1814, os aliados invadiram finalmente o território francês. Napoleão, então, conduziu uma das campanhas mais brilhantes de sua carreira, operando com forças reduzidas contra exércitos muito superiores que convergiam sobre Paris. Utilizando com habilidade a rede de estradas e rios da França, lançou ataques rápidos contra colunas separadas de Blücher e Schwarzenberg. Em 1814, os aliados invadiram finalmente o território francês. Napoleão, então, conduziu uma das campanhas mais brilhantes de sua carreira, operando com forças reduzidas contra exércitos muito superiores que convergiam sobre Paris. Utilizando com habilidade a rede de estradas e rios da França, lançou ataques rápidos contra colunas separadas de Blücher e Schwarzenberg. Em combates como Champaubert e Montmirail,
mostrou que ainda conservava seu extraordinário talento tático, infligindo derrotas sérias a adversários numericamente superiores. Contudo, essas vitórias locais já não podiam compensar o problema central. A escala da invasão era grande demais, e o Império já não possuía recursos para resistir em todas as frentes. A situação interna agravava ainda mais o quadro. A população francesa estava cansada, os suprimentos eram escassos e as cidades começavam a sentir o peso direto da ocupação estrangeira. Enquanto Napoleão manobrava no campo, figuras políticas em Paris como Talleyrand abriam negociações com os aliados para assegurar uma transição de poder que preservasse a ordem interna. O imperador tentou despertar um sentimento nacional semelhante ao observado na Espanha, mas a França já não possuía o mesmo entusiasmo para novos sacrifícios. A guerra deixara de parecer gloriosa e passara a ser percebida como um fardo insustentável. A queda de Paris, em março de 1814, foi o golpe final. Enquanto Napoleão ainda se encontrava em operação contra forças inimigas na retaguarda, a capital foi entregue pelos defensores para evitar destruição maior. O czar Alexandre e o rei da Prússia entraram triunfantes na cidade que simbolizava o poder imperial. Com isso, a autoridade política de Napoleão praticamente se dissolveu. Um governo provisório declarou sua deposição e preparou o retorno dos Bourbons. A campanha da França, embora impressionante do ponto de vista militar, fracassou politicamente porque não conseguiu impedir que os inimigos atingissem o centro do poder estatal francês. Pressionado por seus próprios marechais em Fontainebleau, Napoleão foi obrigado a abdicar em abril de 1814. Renunciou ao trono da França e da Itália, e o tratado que formalizou sua queda concedeu-lhe a soberania sobre a pequena ilha de Elba, no Mediterrâneo. Mantinha o título de imperador, mas seu domínio agora se limitava a um território mínimo. Antes de partir, despediu-se da velha guarda numa cena carregada de emoção, beijando a bandeira tricolor diante dos soldados que o haviam seguido por toda a Europa. O homem que dominara quase todo o continente ocidental era reduzido a um exílio cercado pelo mar e vigiado por potências estrangeiras. Em Elba, Napoleão acompanhou atentamente os desdobramentos da restauração borbônica. Luís XVIII enfrentava dificuldades para governar uma França transformada pela Revolução e pelo Império. O retorno dos Bourbons foi marcado por tentativas de recompor velhas hierarquias, pela humilhação sentida pelo exército e pela crescente insatisfação de setores que não se reconheciam no novo regime. Ao mesmo tempo, as potências europeias reunidas no Congresso de Viena discutiam a reorganização do continente e até mesmo a possibilidade de transferir Napoleão para um exílio mais distante. Mesmo isolado, ele não abandonou seu impulso de governar. Introduziu pequenas reformas administrativas em Elba e manteve-se informado por jornais, cartas e emissários. Acompanhava com atenção o descontentamento na França e as tensões entre os vencedores em Viena. Aos poucos, amadureceu a convicção de que ainda era possível retornar. Sua crença na própria lenda, somada à expectativa de reencontrar a lealdade do exército francês, alimentou a decisão audaciosa de escapar da ilha com um pequeno grupo de seguidores. O primeiro exílio, portanto, não seria o fim de sua história, mas apenas a preparação para o último grande ato de sua trajetória política e militar. 7. O último voo da Águia e o retorno triunfal de 100 dias. Em fevereiro de 1815, Napoleão aproveitou a ausência momentânea do comissário britânico em Elba e condições favoráveis no mar para embarcar com cerca de 1.000 homens rumo à costa francesa. O desembarque no Golfo Juan marcou o início de uma marcha extraordinária em direção a Paris, conduzida por rotas montanhosas para evitar as guarnições monarquistas do Vale do Ródano. A reação inicial do governo de Luís XVIII foi de incredulidade, seguida pela emissão de ordens para que o exército detivesse o antigo imperador antes que ele alcançasse a capital. No entanto, o que se viu foi um fenômeno político e militar raro. Cada unidade enviada para interceptá-lo acabava aderindo ao seu avanço. Diante de antigos soldados, Napoleão abria o casaco e os desafiava a atirar em seu imperador,
transformando o confronto esperado em reencontro emocional. Essa marcha revelou que o vínculo entre Napoleão e o exército francês permanecia mais forte do que os juramentos prestados à monarquia restaurada. O Marechal Ney, que havia prometido trazer o usurpador preso em uma gaiola de ferro, não resistiu ao encontro com seu antigo comandante e uniu-se a ele em Lyon. Em menos de 3 semanas, Napoleão entrou nas Tulherias sem que um único tiro tivesse sido disparado em defesa efetiva dos Bourbons. Luís XVIII fugiu apressadamente para a Bélgica. O retorno ao poder constituiu uma demonstração singular de carisma, memória militar e legitimidade pessoal em um momento em que as massas e a opinião pública já começavam a influenciar decisivamente a estabilidade dos regimes europeus. O período que se seguiu ficou conhecido como os 100 Dias. Napoleão procurou apresentar-se sob uma imagem mais moderada, liberal e conciliadora do que no passado. Promulgou o ato adicional às constituições do Império, redigido por Benjamin Constant, numa tentativa de adaptar sua autoridade às exigências de um tempo politicamente transformado. Também enviou mensagens às potências europeias, declarando que não nutria novas ambições territoriais e que desejava apenas governar a França dentro de suas fronteiras tradicionais. Mas essas tentativas não convenceram os aliados reunidos em Viena. Para eles, sua simples presença no trono francês representava uma ameaça direta à ordem que tentavam reconstruir na Europa. Por isso, Napoleão foi declarado inimigo da paz continental, e a 7ª Coalizão foi imediatamente organizada com o propósito explícito de removê-lo do poder de forma definitiva. Diante dessa reação rápida e coordenada, Napoleão compreendeu que precisava atacar antes que os exércitos inimigos se concentrassem. Adotou então uma estratégia ofensiva, movendo-se em direção à Bélgica com a intenção de derrotar separadamente as tropas anglo-aliadas de Wellington e os prussianos de Blücher. Seu plano baseava-se na posição central, penetrar entre os dois exércitos, impedir que cooperassem e destruí-los em batalhas sucessivas antes que pudessem unir sua superioridade numérica. O começo da campanha trouxe algum sucesso. Em Ligny, os prussianos foram derrotados e obrigados a recuar, o que deu ao imperador a impressão de que ainda poderia repetir, em escala final, os movimentos que o haviam consagrado no passado. Entretanto, a campanha na Bélgica revelou também os limites de sua máquina militar em 1815. A coordenação entre os corpos franceses mostrou-se inferior à de outros tempos, e a energia agressiva de alguns marechais já não era a mesma das campanhas da juventude imperial. Grouchy recebeu a missão de perseguir os prussianos e impedir sua recomposição, mas sua lentidão e hesitação permitiram que Blücher mantivesse o contato com Wellington. Napoleão, convencido de que os prussianos estavam neutralizados por vários dias, concentrou sua atenção principal sobre o exército britânico posicionado em Waterloo. Esse cálculo errado seria decisivo para o desfecho da campanha. A preparação para o grande confronto ocorreu num clima de tensão extrema. O destino político da França e o equilíbrio europeu dependiam do resultado de uma única batalha. Napoleão dispunha ainda de infantaria experiente e de uma artilharia poderosa, mas Wellington havia escolhido uma posição defensiva excepcional, ocultando grande parte de suas tropas atrás de uma crista que reduzia o impacto direto do fogo francês. O terreno encharcado pelas chuvas também dificultava o movimento e o emprego eficaz da artilharia. A campanha da Bélgica tornou-se, assim, o último grande esforço de um gênio militar que tentava vencer mais uma vez com os métodos que o haviam levado à glória, mas agora enfrentando inimigos que aprenderam a resistir e a cooperar contra ele. A Batalha de Waterloo, travada em 18 de junho de 1815, foi o clímax dramático dessa última tentativa. Durante horas, Napoleão lançou ataques sucessivos de infantaria e cavalaria contra o centro e os flancos de Wellington. As tropas britânicas e aliadas, organizadas com disciplina rigorosa, resistiram em formações sólidas, repelindo as investidas francesas mesmo sob enorme pressão. Um dos episódios mais célebres e trágicos do combate foi a carga da cavalaria pesada francesa sob Ney, que avançou repetidamente contra quadrados de infantaria inimiga e foi devastada pelo fogo disciplinado dos defensores.
Enquanto os franceses se desgastavam em ataques frontais, os prussianos começaram a aparecer no flanco direito de Napoleão, alterando irreversivelmente o equilíbrio da batalha. Percebendo que o tempo se esgotava, Napoleão lançou sua última reserva, a velha guarda, na tentativa de romper o centro de Wellington antes que a situação se tornasse irrecuperável. A Guarda Imperial era o núcleo simbólico e militar de seu regime, a tropa que parecia carregar consigo a aura da invencibilidade. Mas, quando esses veteranos começaram a recuar sobre o fogo aliado, espalhou-se pelo exército francês a certeza de que o fim havia chegado. O grito de que a guarda recuava transformou a tensão em pânico. A linha francesa entrou em colapso e a retirada degenerou em fuga desordenada. Napoleão deixou o campo protegido pelos últimos quadrados de infantaria, voltando a Paris para enfrentar as consequências políticas de uma derrota sem remédio. Poucos dias depois, tornou-se claro que ele já não possuía apoio suficiente, nem no legislativo, nem na opinião pública, para sustentar uma resistência prolongada. A invasão estrangeira avançava, e o país não demonstrava disposição para um novo sacrifício total. Napoleão abdicou pela segunda vez. Tentou fugir para os Estados Unidos, mas os portos franceses estavam bloqueados pela Marinha Britânica. Sem alternativas, entregou-se ao capitão do Bellerophon, esperando obter asilo na Grã-Bretanha. Em vez disso, os britânicos decidiram enviá-lo para Santa Helena, no Atlântico Sul, assegurando que jamais retornaria ao centro da política europeia. Waterloo tornou-se, assim, o símbolo universal da derrota final e irrevogável, encerrando a carreira do homem que havia transformado a guerra, o Estado e o mapa do continente. 8. O legado eterno e o crepúsculo de uma era de ferro. A chegada de Napoleão a Santa Helena, em outubro de 1815, abriu o capítulo final de sua vida, mas também o início da construção consciente de sua imortalidade política. Isolado numa ilha vulcânica remota, sob vigilância permanente dos britânicos, o ex-imperador passou os últimos anos ditando memórias e interpretações de sua trajetória a companheiros de exílio como Lascases. Nesse processo, moldou uma narrativa em que suas guerras apareciam não como ambição desmedida, mas como luta necessária pela modernização da Europa e pela difusão dos princípios da Revolução. Trabalhou cuidadosamente para se apresentar como herói traído pelas velhas monarquias, alguém que teria buscado levar igualdade civil, racionalidade administrativa e renovação política aos povos sob sua influência. Essa elaboração foi decisiva para o surgimento posterior do bonapartismo como força política duradoura na França. As condições de vida em Longwood eram difíceis. A umidade, o isolamento, a vigilância rigorosa e as tensões constantes com o governador Hudson Lowe alimentavam um ambiente de conflito permanente. Napoleão sofria com o desgaste físico e emocional, agravado pela distância da família, pelo afastamento do filho e pelos problemas de saúde que se intensificavam progressivamente. Mesmo assim, manteve no exílio uma pequena corte marcada por etiquetas e rituais que preservavam a imagem de dignidade imperial. A figura do antigo soberano observando o oceano, cercado por poucos fiéis, converteu-se em poderoso símbolo do romantismo europeu. O gigante abatido pelo destino, mas ainda maior que seus vencedores na memória histórica. Quando morreu em 5 de maio de 1821, Napoleão encerrou sua existência física, mas consolidou o nascimento pleno de sua lenda. A morte não diminuiu sua presença, ao contrário, fortaleceu o mito. Décadas depois, seus restos seriam trasladados para Paris, em 1840, por decisão de Luís Filipe, num gesto que reconhecia a força da memória napoleônica no imaginário nacional. O túmulo nos Inválidos transformou-se em lugar de veneração histórica. Santa Helena, portanto, não foi apenas o cenário da derrota final, mas o palco onde Napoleão garantiu sua última grande vitória, a conquista da posteridade. Apesar da força dessa lenda, o legado mais profundo do período napoleônico não está apenas na memória épica, mas nas instituições que sobreviveram à queda do império.
O Código Civil de 1804, que Napoleão considerava sua maior obra, permaneceu ativo muito além de seu governo e tornou-se referência para sistemas jurídicos em numerosas partes da Europa, da América Latina e de outras regiões do mundo. Ao unificar as leis, reforçar a proteção da propriedade privada e afirmar a igualdade formal perante a lei, o Código forneceu base sólida para o desenvolvimento do capitalismo moderno e para a consolidação da burguesia como classe dirigente. Mais do que suas batalhas, foi essa arquitetura jurídica que moldou de maneira duradoura a vida de milhões. Ao lado do Código Civil, o Império deixou um vasto conjunto de reformas administrativas. A meritocracia no serviço público e no exército enfraqueceu a lógica do privilégio hereditário e redefiniu a relação entre talento, carreira e Estado. A organização educacional por meio dos liceus e da Universidade Imperial buscou formar uma elite técnica e disciplinada, preparada para governar uma nação moderna com racionalidade e uniformidade. O sistema métrico, amplamente difundido sob Napoleão, facilitou o comércio, integrou mercados e substituiu antigas medidas fragmentadas herdadas do feudalismo. O Banco da França e as reformas fiscais centralizadas restauraram a confiança financeira depois do caos revolucionário, tornando-se modelo para outros governos europeus. Essas transformações ajudaram a definir a forma do Estado moderno. A centralização administrativa, a uniformidade legal, a padronização de procedimentos e o fortalecimento da burocracia criaram um arcabouço de governo que ultrapassou em muitos limites da França. Estradas, pontes, canais, escolas e tribunais passaram a funcionar dentro de uma lógica nacional integrada, substituindo a fragmentação de antigos regimes. Muitas dessas instituições continuam, direta ou indiretamente, presentes na vida contemporânea. O mundo político e administrativo moderno ainda guarda marcas evidentes da visão napoleônica de ordem, eficiência e coesão estatal. No plano europeu, as guerras napoleônicas também reconfiguraram identidades e fronteiras. Mesmo que o Congresso de Viena tentasse restaurar o equilíbrio anterior, não conseguiu apagar as realidades novas despertadas durante o Império. O nacionalismo alemão e o nacionalismo italiano, que amadureceriam nas décadas seguintes, encontraram parte de suas raízes tanto na resistência à ocupação francesa, quanto nas simplificações políticas e administrativas impostas por Napoleão. A destruição do Sacro Império Romano-Germânico abriu caminho para a ascensão da Prússia e para a futura unificação alemã. Na Itália, a experiência de reorganização territorial sob domínio francês produziu alguns dos primeiros lampejos concretos de uma consciência política comum. No campo do direito e das relações internacionais, o período napoleônico marcou também uma passagem importante em direção a sistemas mais formais de tratados, códigos e diplomacia profissional. A clareza dedutiva do modelo jurídico francês influenciou constituições, códigos penais e concepções de administração pública ao longo de todo o século XIX e além. A noção de que o Estado deve ser regido por leis escritas, organizadas e acessíveis tornou-se um dos pilares do mundo político moderno. Embora Napoleão tenha governado de forma autoritária, muitas das ferramentas institucionais que consolidou tornaram-se compatíveis com a expansão posterior do constitucionalismo e da democracia liberal. Napoleão Bonaparte foi, assim, ao mesmo tempo conquistador, destruidor e fundador. Espalhou os ideais e as contradições da Revolução Francesa pelo continente, usando a força das armas para abrir caminho à modernidade burguesa, jurídica e administrativa. Seu império caiu, mas as estruturas que ajudou a erguer sobreviveram e continuaram a modelar o mundo muito depois de seu desaparecimento. O crepúsculo de sua era de ferro não foi apenas o fim de um homem ou de um regime, mas o início definitivo de uma nova ordem em que o Estado centralizado, a lei escrita e a racionalização da vida pública passaram a ocupar o lugar antes dominado pela tradição dinástica e pelo privilégio hereditário.